Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e no programa de hoje vamos falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. Para assegurar dignidade e inclusão para cerca de 17 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, que está em vigor desde 2016, garante uma série de direitos relacionados à acessibilidade, educação e saúde, além de estabelecer punições para atitudes de discriminação. Mas, embora exista a lei e a sociedade tenha um discurso que ressalta a inclusão social de pessoas com deficiência, ainda existem muitos desafios. E quais os caminhos para tornar a sociedade mais inclusiva para as pessoas com deficiência? Seja bem-vindo ao nosso debate que está começando agora. E para falar sobre o tema, eu recebo os nossos convidados. A Helena Werneck, secretária municipal da Pessoa com Deficiência. Bem-vinda, secretária. Olá, obrigada pelo convite. Márcia Denise Pletz, doutora em Educação, coordenadora do Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bem-vinda, professora Márcia. Boa tarde, muito obrigada. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho olhos verdes, cabelos castanhos curtos, um pouquinho acima do ombro. Estou vestindo um terno preto, um lenço colorido, tons de rosa, e falo aqui do escritório da minha casa, que ao fundo tem uma porta branca e na lateral uma estante repleta de livros. Obrigada, professora Márcia. E Paulo Vitor Ferreira, jornalista que faz parte do grupo de brasileiros que tem algum tipo de deficiência. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Olá a todas que participam. Olá a todos que assistem. Eu sou branco, tenho cabelo crespo, uso camisa social azul e, ao fundo, um mini cenário que lembra cinema e literatura. Muito obrigada, Paulo, pela sua apresentação também. E antes de começar o nosso debate de hoje, vamos ver alguns dados e informações importantes sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo. Esses impedimentos podem ser físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais. No Brasil, de acordo com dados do IBGE, 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, o que representa 17,3 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. O Rio é a capital do Sudeste com maior índice de pessoas com deficiência. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Pereira Passos, da Prefeitura do Rio, 1 em cada 4 pessoas do Rio de Janeiro tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Atualmente, existem mais de 423 mil pessoas com deficiência na nossa cidade. E antes de dar início ao nosso debate, vamos ouvir o depoimento do vereador Márcio Ribeiro, que é presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal do Rio. Fala, galera, tudo bem? Vim aqui expressar minha felicidade em fazer parte da Comissão de Pessoa com Deficiência na Câmara, sendo presidente dessa comissão, uma comissão tão importante que luta e briga tanto pela inclusão dessas pessoas, Como é difícil a gente poder oferecer uma cidade mais justa, com oportunidades iguais para todos. E essa comissão tem trabalhado muito, se dedicado muito para preservar os direitos das pessoas com deficiência. Já foram diversas leis aprovadas dentro dessa casa. Sem dúvida, a principal foi na priorização da pessoa com deficiência na vacinação contra o Covid-19. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter toda a nossa dedicação e empenho para que a cada dia que passe torne a nossa cidade mais inclusiva para todos. E dando início ao nosso debate, eu passo a palavra à secretária Helena. Secretária, eu gostaria que a senhora nos apresentasse um pouco dessa atual situação das pessoas com deficiência no município do Rio, as ações que estão sendo realizadas e, claro, aí o seu depoimento, a sua participação como mãe. Por favor. Olá, boa tarde a todos. A gente está aqui muito feliz de estar
aqui na secretaria, uma possibilidade enorme da gente estar podendo ter o conhecimento do que acontece na cidade do Rio de Janeiro e poder entender a real situação das pessoas com deficiência, enfim, desse universo gigante e muito importante que a gente precisa dar muita atenção. Então, hoje eu acredito que a gente avançou muito na mudança desse paradigma da visão sobre as pessoas com deficiência, um trabalho... Eu sou mãe, minha filha tem 33 anos, então há muito tempo a gente vem brigando, conhecendo esse meio, e acho que todo o movimento evoluiu bastante, esse movimento vem numa crescente, numa força, os pais têm uma liderança, uma força muito grande. Então, assim, a gente, olhando uma perspectiva dessa, a gente percebe que os jovens estão mudando, né? As famílias estão proporcionando essas possibilidades, essas aberturas, essa convivência com a sociedade, para que os jovens se absorvam de uma autonomia, de uma capacidade, para que eles queiram, né, como qualquer outro jovem, estarem pertencendo a essa sociedade. Então, o que está acontecendo é que mudou. Nós, pais, também precisamos mudar, abrir essa cabeça, permitir que esses meninos e meninas e jovens cresçam, permitir isso para eles poderem estar inseridos nessa sociedade. E o que está acontecendo, então, é que a sociedade está mudando, está vendo essa garotada na rua, frequentando, e aí, só dessa forma, com essa inclusão verdadeira em todos os espaços, que a sociedade vai começando a mudar esse olhar para os nossos filhos, para todos esses jovens, entender que eles podem mais do que a gente imaginava, né? Então, só assim, eu acho que com essa convivência é tão verdadeiro isso, dessa mudança. Então, antigamente estava muito complicada, todo um trabalho de pais, instituições, política, sociedade veio amplificando isso. E hoje, como nós estamos? Nós estamos realmente num ponto em que a gente precisa continuar acelerando, porque nós estamos com a sociedade hoje, eu acredito, muito aberta para recebê-los. Então, nós, como família, educadores, profissionais da área, a gente tem que realmente não perder esse time e acelerar com essa garotada. E em contraponto, a gente tem que pegar essa sociedade e botar ela, mantê-la com esse olhar positivo para cima desses jovens. A sociedade, o mercado de trabalho, que a gente ouve hoje, muita gente reclamando, eu não tenho emprego para o meu jovem, a empresa reclamando que não consegue contratar porque não tem jovem capacitado, e a empresa fica um pouco de má vontade, com toda razão, gente, porque ela é obrigada por uma lei, com toda a verdade, a lei de cotas é muito bom nisso, mas a gente não tem um jovem preparado, nem a empresa sendo ouvida, quais são as angústias dela para receber esses jovens, porque existe, é o desconhecido. Então, hoje, uma das coisas que a gente está fazendo, já que como secretaria, a gente fez uma parceria com o Ministério Público, Superintendência de Trabalho e a Rede Incluir, a gente está fazendo um diagnóstico empresarial para fazer um mapeamento do que essas empresas, como elas pensam, como elas enxergam o recebimento desses jovens talentos nas suas empresas, junto às RH, junto às gestões, para que a gente entenda e prepare, capacite-os para que eles possam recebê-los de uma forma correta. E na outra ponta, a gente já está fazendo um trabalho de capacitação acentuada com esses jovens e com as famílias, né, para que elas soltem seus jovens e acreditem nele, para que a gente faça um casamento entre quem quer empregar, porque tem a lei de cotas, ou quem quer empregar porque acredita nisso, com um jovem bem capacitado. Aí eu acho que a gente chega num denominador comum. Com certeza. Então, um dos trabalhos que a gente está fazendo é esse. Daqui a pouco vamos falar sobre outras ações também. E agora eu passo a pergunta para a professora Márcia. Márcia, nos fale um pouco do seu trabalho à frente das pesquisas e o que nós temos hoje na prática dessas pesquisas que nos mostram que podem servir de exemplos, né, no dia a dia. Bem, boa tarde mais uma vez. Eu tenho trabalhado há 24 anos com a escolarização de pessoas com deficiência intelectual e também com deficiência múltipla severa, não só na educação básica, mas também nos últimos anos na educação superior. E eu acrescento a fala da secretária que os avanços nos direitos das pessoas com deficiência, eles mudaram muito rapidamente nos últimos anos, garantindo acesso à escola e ampliando as oportunidades no mercado de trabalho e também acesso à universidade, principalmente
com a reserva de vagas nas universidades federais, aqui no nosso estado, na Universidade também do Estado, na UERJ e nas outras universidades do Estado. Em termos de educação, o que a gente pode dizer? Mudamos muito rapidamente. É claro que ainda temos grandes desafios para enfrentar no âmbito da formação inicial e continuada de professores, estrutura das nossas escolas, mas são aspectos que afetam a toda a educação pública, que não são específicas das pessoas com deficiência. Mas talvez alguns dados nos ajudem a pensar sobre isso. Vejam, no início dos anos 2000, cerca de 70% das matrículas das pessoas com deficiências no Brasil eram realizadas em instituições segregadas, filantrópicas privadas. Hoje, cerca de quase 88% das matrículas dessa população ocorrem em escolas públicas comuns da rede de ensino. Então, a gente tem uma mudança muito significativa. Essas pessoas saíram da vida privada, das casas, das suas famílias, estão nas escolas, estão na sociedade. A gente vem enfrentando mudanças para a compreensão do que é a deficiência. Antes, a deficiência era vista só na perspectiva do defeito, no que a pessoa não tem. Agora não é mais assim. Agora a gente tem olhado para as pessoas e para as barreiras sociais e educacionais que elas enfrentam para participar ativamente, seja no âmbito das atividades educacionais, seja no mercado de trabalho, no esporte, no lazer e em todos os contextos da nossa sociedade. Além disso, eu acho que é importante colocar que a política de educação inclusiva, que é adotada no Brasil fortemente a partir de 2008 e mais ainda com a Lei Brasileira de Inclusão, aqui já citada, que foi implementada em 2015, entrou em vigor em 2016, ela favorece não apenas as pessoas com deficiência, mas todas as outras pessoas. Saiu recentemente um artigo internacional fazendo uma análise sobre como a convivência com as pessoas com deficiências em escolas comuns e em outros espaços inclusivos favorece o desenvolvimento da tolerância, diminui o medo, a compreensão sobre as diferenças, enfim. Então, os aspectos positivos da educação inclusiva não se dão apenas para as pessoas com deficiência, mas para todo mundo que convive com elas. E aqui um último dado que eu acho que é fundamental a gente colocar é que, no caso das pessoas com deficiência múltipla, e aí eu estou trabalhando bastante com as crianças que foram acometidas pelo Zika vírus aqui no nosso estado, no Brasil todo, mas o nosso estado foi o segundo mais afetado, e a Baixada Fluminense, dentro do estado, foi uma das regiões mais afetadas. A gente também tem percebido que a chegada dessas crianças na educação infantil, nas turmas chamadas inclusivas, tem melhorado suas condições de saúde. Então, assim, a gente precisa analisar que a convivência com a diferença, ela é benéfica para todos os envolvidos, ela é benéfica para a criança, para quem convive com ela, e para as políticas, sejam elas educativas, sociais ou de saúde. Que boa notícia, professora, né? Olha só, e agora eu vou passar a nossa palavra aqui para o Paulo Vitor, que ele nos fale um pouquinho da sua experiência, Paulo Vitor, como uma pessoa com deficiência, os desafios do teu dia a dia, principalmente no mercado de trabalho. Fala um pouquinho para a gente. Tudo bem, meu nome é Paulo Vitor Ferreira, eu sou jornalista, tenho 42 anos, desde os 17 no mercado, tenho prêmio, né, como jornalista, prêmio. Trabalhei em 6 emissoras de TV, 2 jornais, quer dizer, eu tenho uma experiência boa, né, na área. Só que eu queria dizer uma coisa para as outras 2 participantes, que concordei com algumas coisas, só não concordei que as empresas estão completamente se equipando para receber as pessoas com deficiência. Eu me preparo como as empresas pedem, tem idiomas e tal, e estou há 7 meses desempregado. Entendeu? Quando teve um corte na empresa, as primeiras pessoas que foram retiradas
foram as pessoas com deficiência. E mais, não vi nenhuma acessibilidade, nenhum esforço de acessibilidade dentro da empresa. Lembra que eu tenho um colega cadeirante que precisava, ele fazia um raio dos sertões para chegar até o espaço onde ele trabalhava. Quer dizer, claro que a sociedade mudou e tal, mas eu acho que as empresas, sim, precisam mudar e muito. Quem está falando isso é um sujeito que é capacitado, trabalha desde os 17 e tem 42 anos. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Será que essa inclusão está sendo feita da maneira eficiente que a gente quer? Eu estou falando por toda a minha experiência no mercado de trabalho e usei exatamente o meu currículo para mostrar que a realidade é outra. Com certeza, Paulo. Agora eu vou pedir uma licença para vocês. Vamos fazer um intervalo e nós vamos voltar no próximo bloco aí com a pergunta do Paulo e as respostas da secretária e da professora Márcia. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. O Câmara Rio Debate de hoje sobre a inclusão da pessoa com deficiência está de volta e agora vamos acompanhar a opinião da população sobre o nosso tema de hoje. Falta muita coisa, os acessos, as rampas para poder ir para o metrô, para os trens, para os deficientes que são cadeirantes. As pessoas, falta também uma conscientização também das pessoas, né, que não tem. Muitas se sensibilizam, tentam fazer, mas não, eu acho que a cidade não está preparada. Falta locais de acessibilidade em vários órgãos públicos também, sem falar nos particulares. Os particulares, prédios privados particulares, alguns já têm. Mas no público eu sinto que é uma carência muito grande, a gente precisa mudar isso aí. O desafio é no ramo do trabalho também, porque como não tem acessibilidade de condução, também de chegada, metrô, trem, ônibus, então fica muito difícil a pessoa se locomover, porque você pensa assim, uma pessoa com deficiência não vai trabalhar porque ela vai receber um benefício do governo, mas não são todos que conseguem receber esse benefício, então elas precisam trabalhar. E como não tem esse acesso, elas ficam muito impossibilitadas de fazer isso. As escolas, eu acho que as pessoas ainda não estão preparadas para recebê-las, pessoas com deficiências, porque elas não aceitam todas as pessoas com certas deficiências. Além do trato, não tratam bem. É completamente abominável a exclusão de crianças portadoras de deficiência. Não ajuda em nada na sociabilidade, só desconstrói. E não é isso que a gente quer que haja uma sociedade justa e igualitária, que construa, que iguale, que respeite, que acolha todas as pessoas. Pois é, como vimos aí, né, secretária, são muitas questões, né, dentro da inclusão, acessibilidade, o mercado de trabalho, mas a secretaria já vem justamente trabalhando nessas questões. O que a senhora poderia falar dessas ações que estão sendo feitas para a gente? Nossa, o público está mais do que certo, mais do que consciente em cima dessas dificuldades. Para mim, a acessibilidade arquitetônica, né, das barreiras, né, que mais as pessoas falam da rampa, mas tem muito mais do que rampa. Sim, a gente já identificou essa problemática nos órgãos públicos, nos órgãos privados. Essa conscientização das pessoas também é assim, é impressionante como é que a sociedade precisa também realmente ter essa paciência maior, ter esse olhar mais cuidadoso nas escolas e em qualquer ambiente que esteja frequentando. E a cidade realmente ainda não está preparada. Então, hoje, a secretaria, saindo um pouco, não saindo, mas acrescentando o viés de uma secretaria meio, né, que hoje ela faz uma atividade mais fim, a gente, nesse viés mais de secretaria meio, a gente está, eu posso dar esse depoimento, é que a gente está com o olho muito grande, arregalado nesse viés de acessibilidade de ônibus, mas não é fazer só uma fiscalização,
porque alguém falou ali, você estava falando sobre as empresas ainda não estarem preparadas. Em qualquer situação, vocês são sempre, as pessoas com deficiência são sempre as primeiras a serem demitidas. Isso me faz pensar, Paulo, o quê? Exatamente isso tudo que está acontecendo. As coisas são postas para as empresas, para as pessoas, para a sociedade ou para a escola, de uma forma que não é equilibrado dos dois lados. Então, assim, eu vejo e fico imaginando que uma empresa, para ter uma atitude que nem ela teve com você, pode ser que não tenha sido só com você, mas que teve tempo com você, é porque ela realmente, eu não sei o que ela entende, ou ela não entende verdadeiramente o seu potencial, a sua capacidade, para que você seja... As pessoas também, elas são demitidas, e você não vai deixar de ser demitido porque tem deficiência. Mas isso não pode ser a condição para você ser demitido. Então, isso que eu falo, falta um afinamento desses conceitos com o outro lado, seja com a escola, seja com a sociedade e com as empresas, para que realmente por que ela optou no seu afastamento, né? Então, de novo, os dois lados têm que ser muito trabalhados, Paulo, para que você tenha a sua dignidade de você ser aceito no trabalho, com um currículo gigantesco que é o seu, e que a empresa verdadeiramente olhe para você, ela verdadeiramente olhe para você como um profissional, e não uma pessoa com deficiência que está cumprindo uma cota. Essa é um pouquinho dessa diferença, que a sociedade toda ainda precisa mudar, você ser contratado pela sua capacidade e não pela sua deficiência para cumprir uma cota. Quanto a rampas, quanto a todas essas acessibilidades, o que a gente hoje, como Secretaria MEI, tem tentado fazer é falar com todas toda essa transversalidade antes das coisas terem acontecido. Exemplo, está sendo feito um shopping em Jacarepaguá, aqui na região aqui do Rio de Janeiro, e antes desse shopping, que vai receber um público grande, que ele faça toda a sua acessibilidade externa e interna, a gente está conversando, não fiscalizando, não punindo, a gente está conversando e dando as orientações técnicas e mostrando a importância dele já fazer todo esse acesso externo e interno de uma forma bem feita. Então, esse é o papel que a Secretaria está começando a fazer, de estar intervindo em todos esses âmbitos para que as coisas já aconteçam de uma forma mais acessível. A parte de BRT, vão ter novas licitações. Então, o BRT, de uma certa forma, ele tem toda uma acessibilidade, acessibilidade arquitetônica. E a parte comunicacional, como é que a pessoa cega, surda, como é que ela enxerga, ela ouve a comunicação, ela também precisa. Então, a gente agora já está conversando para que um caderno de encargos novos, quando saia, já saia com essa atenção. Então, esse é o trabalho que a Secretaria está tentando ser prevenida para que essa acessibilidade, tanto arquitetônica quanto comunicacional, ela aconteça. A gente está preparando QR Codes para todos os órgãos, para que as pessoas, órgãos públicos, né? Então, vamos fazer piloto com a tecnologia assistiva, QR Code, para que todas as pessoas tenham acessibilidade das diversas formas e nos órgãos públicos, nos setores que elas precisam transitar. E muitas ações também já sendo realizadas, né, secretária? E várias outras em andamento, né? A gente tem que lembrar Sim. isso também, e que é tudo um ajuste que está sendo feito com essa nova secretaria. Agora, Paulo, você gostaria de falar alguma coisa a respeito do seu dia a dia? Sim, gostaria de falar. Só queria comunicar à secretária, eu concordo que tudo é uma questão a médio prazo, uma questão educacional e tal, tem os dois lados, tem um lado da empresa, só que, assim, nessa vasta experiência que eu tenho profissional, eu ainda não vi as empresas terem a boa vontade realmente de incluir. Eu pedia para não ser incluído na cota. Eu fui incluído na cota à força por essa última empresa. Entendeu? Fui incluído. Eu não queria, porque eu queria ser avaliado pela minha capacidade. E a questão eu fui incluído nos demissionários e mais, eu ganhei a nota máxima de produtividade dentro da empresa. Eu não sei até hoje por que eu fui incluído, por que esse amigo cadeirante
que também era muito qualificado, foi incluído, e eu tive outras questões em outras empresas. Quando eu fui premiado em 2012, 7 meses depois, também com a produtividade lá em cima, também entrei numa lista de demissionários. Até voltei a trabalhar rapidamente e tal, só que agora, nesse momento, está muito complicado. E meu dia a dia está sendo o seguinte, né? Foi a pergunta. Eu trabalhando como freela, que ali, né, com um salário que eu não consigo pagar todas as contas, eu moro sozinho, não tenho pais, meus pais são falecidos, então eu tenho que me sustentar, não tem como de outra forma, e estou vivendo do que eu recebi de rescisão, né? Isso há 7 meses. E sendo que a empresa pede, faça curso disso. 2021, né? A gente está em 2021. Eu já renovei todos os cursos. Eu já fiz 3 cursos novos. Eu precisa de idiomas? Vamos fazer. Jornalista, comunicador, tem que ser ligado às redes sociais? Eu sou ligado às redes sociais. Tanto que eu estou fazendo um trabalho sobre esporte paralímpico no Twitter, no Instagram. Inclusive, a produção do programa me encontrou no Instagram. Quer dizer, tudo que as empresas pedem, tudo que a sociedade pede, não pode ser ultrapassado, não, de maneira nenhuma. Eu estou dentro do século XXI, mas eu acho que o século XXI ainda não entrou em quem emprega. Com certeza. E aí é nesse trabalho que a gente tem que fazer dessa conscientização. E eu passo agora a fala também para a professora Márcia, dentro da educação, professora, que a gente tem aí alguns dados que a senhora sempre está pesquisando e fazendo essa coisa da educação, como acontece essa inclusão também na prática, e que a senhora pode nos trazer aí para a gente falar da questão da educação. Bem, antes de falar dos dados mais específicos da educação, eu gostaria de acrescentar 2 aspectos, porque muitos empresários e sociedade em geral vão nos assistir, mas eu tenho muita preocupação com a fala que o Paulo nos colocou, que a pessoa é demitida usando a deficiência, isso é um crime, né? Numa fala também que foi mostrada sobre a escola negar matrícula. A escola não pode negar matrícula. Nós temos aí a LBI, que nos traz aí a legislação que garante a matrícula no sistema público inclusivo. Então, se a empresa demitiu utilizando a deficiência, ela precisa responder criminalmente essa questão. Na escola, a gente avançou muito. A gente hoje tem discutido já, como presente também na Lei Brasileira de Inclusão, a acessibilidade comunicacional, que a secretária já mencionou. A gente discute a acessibilidade linguística, por exemplo, para pessoas surdas. A gente tem formas de apresentar o conteúdo para pessoas com deficiência intelectual, que aqui no Brasil nós chamamos de comunicação fácil ou simplificada. Eu não gosto muito da palavra simplificada, porque dá a ideia que está empobrecendo, e eu acho que não é esse o espírito da questão. Na literatura internacional, a gente já tem uma vasta produção sobre acessibilidade cognitiva. Temos também acessibilidade metodológica, atitudinal, que me parece que passa por todas essas questões que o Paulo tão bem levantou sobre a vida dele, né, que é uma mudança de cultura que a gente precisa em toda a sociedade, para que a gente também tenha empresários que vejam e pensam sobre a pessoa com deficiência de maneira diferente. E um dos aspectos com os quais eu tenho trabalhado é a acessibilidade curricular, seja na educação básica, seja na educação superior. É um grande desafio, porque ainda temos um modelo muito focado em perspectivas homogêneas de desenvolvimento humano. Nós ainda não conseguimos ver na diversidade uma riqueza. A gente ainda pensa currículos muito padronizados. Então, hoje, o que a gente tem trabalhado? Nós temos trabalhado a ideia do desenho universal, que se originou lá na arquitetura, aplicado à aprendizagem, à educação. Então, a gente pensa
a apresentação de conteúdos e de conceitos escolares utilizando diferentes estratégias e metodologias para que esses estudantes possam se beneficiar. E o que a nossa pesquisa tem mostrado? Que não só, por exemplo, uma criança com deficiência aprende melhor, mas todos os estudantes acabam aprendendo melhor. E aí eu vou chegar num ponto que me parece central para a educação, que é garantir, tanto na formação inicial quanto na formação continuada dos nossos professores, conhecimento sobre a diversidade, sobre as particularidades humanas. Porque, obviamente, hoje nós trabalhamos com a deficiência no campo dos direitos humanos, reconhecendo a sua diferença. Mas existem particularidades. Eu preciso saber que uma criança, por exemplo, que não fala, que não é oralizada, que ela precisa de um outro tipo de recurso para aprender a se comunicar. Uma criança que é surda, que queira assumir a Libras, ela precisa ser ensinada a Libras, né? A maioria das crianças brasileiras surdas são filhas de pais ouvintes. Elas só têm acesso a Libras quando chegam na escola. Isso também se aplica para cegos, e aí a gente tem crianças que nascem cegas, crianças que ficam cegas nos primeiros anos, pessoas que ficam cegas depois. Para cada uma delas, a gente precisa pensar estratégias e intervenções pedagógicas diferenciadas, mas temos que garantir aos nossos professores, tanto os que estão fazendo ainda licenciatura e pedagogia, e também aos que já estão na escola, conhecimentos para que eles possam organizar seus planejamentos e suas ações pedagógicas de maneira mais efetiva. Chegamos ao fim do nosso programa e eu só tenho a agradecer a presença de todos os nossos convidados, da secretária Helena Werneck, da professora Márcia e do Paulo Vitor, que nos trouxe a experiência dele aí do dia a dia. E agradeço a você que está nos acompanhando sempre aqui na Rio TV Câmara. O Câmara Rio Debate fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!